18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil. Segunda-feira, hein? Hoje 13 de setembro de 2021. Começando mais uma semana e começando mais uma edição do programa 18 horas. A informação, a notícia pra você até às 7 da noite, Karime Leão. É isso ou não é isso, cara? Exatamente isso, exatamente isso. Começa agora, 18 horas. Estamos juntos até às 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. 18 horas. Karime Leão, nesse domingo você inclusive deve ter até assistido aí a cerimônia do MTV Video Music Awards, que é o VMA, que é uma das mais importantes premiações americanas da música, ok? E quem levou aí o principal prêmio da noite foi o Lil Nas X, que ganhou na categoria Vídeo do Ano pelo clipe de Mondero Call Me. By Your Name, Karime, e no discurso de agradecimento, o artista inclusive defendeu a agenda gay, Karime. Ele que estava luxuosíssimo, maravilhoso, no modelito longo, lilás, com as madeixas e os caracóis soltos. Ele estava lindíssimo, ele é maravilhoso. Gente, teve destaque brasileiro também na cerimônia. A cantora Anitta se tornou a primeira artista brasileira a se apresentar no VMA. Ela apresentou Girl from Ipanema, Girl From Rio, com o sample do clássico Garota de Ipanema, tá? Essa música é do 5º álbum de estúdio de Anitta. E a música é em remix com o rapper americano DaBaby. Bacana, hein, Karime? E os outros destaques da noite foram aí quem, né? Justin tá sempre em todas, né? O Bieber, que levou aí o troféu de artista do ano, e também melhor vídeo pop. Foi para Olivia Rodrigo, que conquistou 3 prêmios: Artista Revelação, Música do Ano e Push Performance, Karime. Exato, Carlão. E já o grupo sul-coreano BTS levou nas categorias de K-pop e Grupo do Ano. Muito bem, agora são 6 horas e 2 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. E nós vivemos, né, Karime Leão, um pico de violência com uma série de execuções realizadas em espaços públicos, deixando todos totalmente inseguros, hein, Karime? Execuções feitas durante velório e mesmo durante lives com transmissão ao vivo. E a que ponto nós chegamos? A criminalidade correndo solta sem qualquer reação das forças de segurança, Karime. Pois é, Carlão, infelizmente essa é a realidade aqui em Manaus e também no interior do estado. Na noite deste domingo, o dono do boteco Jardim Bar, Ranieri da Silva Pinheiro, de 39 anos, foi assassinado a tiros durante uma live que acontecia no próprio bar, na rua General Glicério, na Cachoeirinha, na zona sul da cidade. A mulher dele, Telina Modesto, de 34 anos, também ficou ferida durante a ação criminosa. Segundo informações da polícia, 2 homens se aproximaram do bar a pé e efetuaram os tiros contra o casal. Ranieri foi atingido com pelo menos 5 tiros, poucas horas antes do crime. O perfil do bar no Instagram, inclusive, divulgou o convite para a live, que contaria com pelo menos 3 shows musicais naquela noite. A polícia atribuiu esses ataques à guerra entre as facções criminosas por território. E desde a última quinta-feira estão acontecendo uma série de ataques das organizações criminosas contra artistas. Em 24 horas, um cantor e o amigo dele foram mortos. Os 2 são suspeitos de envolvimento com o tráfico. Olha, o cantor de forró Romário, mais conhecido como o Bruxo do Amazonas, foi morto com pelo menos 5 tiros enquanto saía de uma festa no bairro Redenção. Durante o velório, o influencer Marco Paiva de Menezes, que era amigo do cantor, foi assassinado a tiros. E já teve artista cancelando o show aqui em Manaus por causa dessa onda de crimes. O funkeiro carioca, MC Pose do Rodo, cancelou um show marcado para outubro, depois de receber ameaças de morte de uma facção criminosa aqui de Manaus. A casa de shows, onde seria a apresentação, informou que a
decisão foi tomada por causa da segurança e integridade do artista e do público. As ameaças atingem outras agendas de artistas nacionais, retratando a falta de segurança pública aqui no estado do Amazonas. Carmelhão, vale lembrar que em junho as organizações criminosas promoveram também ataques, queimando ônibus, agências bancárias e até prédios públicos. O então secretário de Segurança, Loismar Bonatti, caiu. Foi substituído pelo general de Exército, Carlos Alberto Mansur, mas nada mudou até agora. A violência continua sem controle, as autoridades de segurança apenas assistindo às ações das facções criminosas, enquanto a população se sente abandonada e totalmente insegura. E isso é resultado de um governo fraco, sem um plano de segurança efetivo que reduziu os investimentos na área e com isso os criminosos encontraram o terreno fértil para traficar e executar adversários sem reação da polícia. Vale lembrar também que há pouco tempo tivemos um integrante da cúpula da segurança pública, o então secretário de inteligência do governo, Wilson Lima, Samir Freire, preso pela Polícia Federal por usar a estrutura do Estado para roubar ouro de garimpeiros. Quando o mau exemplo vem de cima, todos se sentem no direito de fazer o mesmo. Essa é a nossa realidade, infelizmente. 18 horas. E a Assembleia Legislativa do Amazonas faz nova blindagem ao governador Wilson Lima, agora com a CPI da Amazonas Energia. E ao que tudo indica, a comissão não vai investigar decreto do ICMS do governo do Amazonas, que, segundo a oposição, aumentou o valor da conta de luz. Vamos entender mais sobre esse assunto agora na reportagem de Odineia Araújo. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazonas Energia ainda está suspensa por determinação da Justiça do Amazonas. Na sexta-feira, a Assembleia Legislativa do Estado, por meio de sua Procuradoria-Geral, protocolou recurso contestando o mandado de segurança da Amazonas Energia, emitido pelo desembargador Ayrton Luiz Correia Gentil, que suspendeu a CPI. A Casa Legislativa pediu reapreciação urgente da liminar. O resultado ainda não saiu, mas pelo andar da carruagem, a proposta dos deputados de oposição para que a CPI também investigue as consequências do decreto 40.628, de 12 de maio de 2019, do governo do estado, vai ficar de fora das investigações. Nesse decreto, o governador Wilson Lima pede a substituição tributária da cobrança do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre energia elétrica, sem autorização da Assembleia Legislativa. A decisão do governador foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no mês de agosto desse ano. Segundo o deputado Dermilson Chagas, o governo do Amazonas lucrou até o momento mais de 318 milhões de reais com a medida. O governo fez a substituição tributária da empresa distribuidora para a geradora. Perceba que na sua conta de energia não vem o ICMS, porque já se cobrou lá atrás, na geração de energia. E isso causou um custo que está no imposto da substituição tributária, que o governo elevou em 150%. Então, esse custo é que nós queremos, se afetou ou não a população, que investigue esse ato do governo, porque a arrecadação dele saiu de R$280 mil mês para 12 milhões à custa do contribuinte. Ainda conforme o deputado, em 2019, o valor arrecadado com ICMS sobre energia no Amazonas foi de 67 milhões de reais e em 2020 saltou para 145 milhões de reais. Esse ano, de janeiro até julho, a arrecadação de ICMS sobre energia elétrica para o governo já chegou a 105 milhões de reais. O governo fez essa manobra, cobrando da população nessa mudança do imposto de forma indevida. Então, o que nós queremos é que investigue na CPI os efeitos que ocasionaram para a população. Está aí na conta de energia de cada um o aumento do custo. Não é o aumento da tarifa, porque essa é atribuição do governo. Não é aumento do ICMS, mas a mudança de cobrança que ele majorou em 150%, que é aí que estão os efeitos causados para a população.
O 18 Horas tentou ouvir o deputado Sinésio Campos, que foi o autor do pedido de CPI e presidente da comissão, para saber se o decreto do governo será investigado ou não, mas até o fechamento da reportagem, a assessoria dele não enviou resposta. Odinaia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre a CPI da Amazonas Energia, vamos conversar agora com o deputado estadual Álvaro Campelo. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao programa 18 Horas. Tudo bem? Boa noite, Karine. Muito obrigado. Tá tudo ótimo. Muito bom poder participar mais uma vez do programa falando de um assunto que é de interesse de todos os amazonenses, que é a CPI da energia elétrica. Sem dúvida alguma, deputado. Afinal de contas, essa CPI sai ou não sai? Olha, a Assembleia entrou com um recurso contra a liminar do Tribunal de Justiça e nós estamos confiantes que esse mandado de segurança que foi contestado, nós teremos condição agora de instalar a CPI e apurar uma série de questões que estão muito nebulosas a respeito da empresa Amazonas Energia, que tem diariamente sendo alvo de denúncia na Assembleia Legislativa e nas nossas páginas. Olha, os deputados estaduais aprovaram aí na sexta-feira mudanças no requerimento que deu origem à comissão, delimitando o objeto de investigação e o prazo, e ajuizaram também recurso pedindo a reconsideração de decisão. O senhor, particularmente, deputado Álvaro Campelo, está confiante numa resposta positiva do Judiciário após essas alterações? Carlão, estou extremamente confiante, né? O objeto foi ampliado para que se inclua na investigação fatos que não foram contemplados lá no primeiro pedido. Por exemplo, a questão do descumprimento da Lei 5.143 e da 5.145, que proibiram os cortes de energia elétrica durante aquele período da pandemia. Alô? Alô, perdão, o senhor pode repetir o finalzinho da sua resposta, que a gente teve um problema com a ligação. Alô? Deputado, o senhor nos escuta? Não, caiu a ligação. Estávamos conversando com o deputado estadual Álvaro Campelo a respeito da CPI da Amazonas Energia, que está aquela história, instaura ou não. A Assembleia fez o pedido, fez todo o trabalho, né? Reconduziu o pedido para se abrir uma CPI para que se investigue possíveis desvios e irregularidades da empresa Amazonas Energia. E quando ele estava tramitando na Assembleia Legislativa, a empresa Amazonas Energia entrou na Justiça com recurso pedindo que não, dizendo que não estava legal, né? Pedindo para que não fossem aberta a CPI da Amazonas Energia. O que aconteceu? A Justiça acatou o pedido da empresa e disse que não haviam fatos determinados ou fatos concretos para que fosse instaurada uma CPI para investigar a empresa Amazonas Energia. O que acontece agora? Alô, ele já voltou? Sim. Deputado no ar. Oi, deputado. Então, o senhor estava explicando para a gente, né, que desta vez vocês vão colocar outros objetos para serem investigados, é isso? Exato, Karine. O objeto foi ampliado justamente para incluir nessa investigação fatos contemplados lá no primeiro pedido. Por exemplo, o descumprimento de leis estaduais, a Lei 5.143 e a Lei 5.145, que proibiram os cortes de energia elétrica durante o período da pandemia. E aí, houve uma situação que eu denunciei da tribuna da Assembleia Legislativa, que a empresa utilizou um argumento para que as leis perdessem o seu objeto, utilizou um decreto antigo do governo do estado do Amazonas. Era um decreto que estendia o estado de calamidade até janeiro do ano de 2021, quando o governo do estado já tinha ampliado por mais 180 dias o prazo desse decreto. E aí, o plantonista, o juiz que recebeu esse recurso, decidiu que realmente havia perda do objeto das leis. Anteriormente, a empresa também já tinha ingressado com uma ação direta de inconstitucionalidade
mas que o Supremo Tribunal Federal confirmou que a empresa, ou melhor dizendo, confirmou que a lei era constitucional. Ou seja, a empresa tentou de todas as formas fazer com que as duas leis elas perdessem o seu efeito. Uma delas, um dos recursos impetrado aqui no TJ, fez com que uma das leis perdesse seu objeto e a condição de realizar o corte de energia elétrica. Isso prejudicou consumidores de Manaus e principalmente do interior do Amazonas, que hoje ainda sentem os efeitos da pandemia. Nós tivemos aí perda enorme do poder das pessoas, o seu poder financeiro, pessoas que perderam seus empregos e que nesse momento estão tendo que escolher entre pagar uma fatura de energia elétrica e colocar comida dentro de casa. Então, nós estamos incluindo também esses dois pontos, essas duas leis, para nós apurarmos os efeitos que isso tem causado no bolso do consumidor amazonense. Deputado, além desses dois pontos, quais outros principais que o senhor destacaria que devem ser investigados nesta CPI a respeito da empresa? Inclusive, eu já me manifestei da tribuna da Assembleia o descumprimento de uma lei estadual e de uma resolução da ANEEL que garante que o consumidor tenha o direito de receber 15 dias antes uma notificação da empresa a respeito do corte de energia elétrica. Hoje a empresa não tem enviado para muitos consumidores essa notificação e os consumidores recebem essa má notícia já no dia em que vai haver o corte de energia elétrica. Ele não pode nem contestar essa notificação, não tem tempo para isso, e não podem, aqueles que estão inadimplentes, sequer pagar a fatura de energia elétrica. Este é um ponto que certamente nós estaremos apurando, mas eu acho que o fator principal, Karime e Carlão, é que com a privatização nós tivemos a precarização dos serviços. Falava-se muito que a privatização ela seria benéfica para o consumidor, mas nós tivemos demissão em massa, nós tivemos precarização dos serviços e hoje uma fatura de energia elétrica muito mais alta. Ou seja, o grande prejudicado foi o consumidor. Sempre, né? Sempre. Olha, o senhor foi um dos deputados que sempre denunciou os péssimos serviços da Amazonas Energia, tanto aqui na capital quanto também no interior. A empresa parece que não melhorou nada com relação à privatização. O que a privatização trouxe de bom? Nada? O que aconteceu? Pois é, Carlão. A ideia era essa, desde 2017, quando eu ainda estava vereador, eu já alertava a respeito dessa situação. A privatização em outros estados, ela é até benéfica. A questão é que nós temos um diferencial em relação a outros estados. Nós temos dimensões continentais. Imagine o que é uma comunidade ribeirinha, uma comunidade indígena de São Gabriel da Cachoeira, ter uma qualidade de energia elétrica. Hoje, isso é impensável. Já era no passado, nós tínhamos uma empresa pública que recebia incentivos, que tinha subsídios. Hoje, isso se torna impossível. Então, o que era ruim, sem dúvida alguma, ficou pior. A privatização foi boa para quem adquiriu a empresa. Nossa, para finalizar, deputado, o senhor pretende fazer parte dessa comissão? Eu não estarei fazendo parte, efetivamente, dos membros pares, mas os colegas já pedem que eu participe como membro suplente, mas independente de estar como titular ou suplente, eu estarei ali levando denúncias, cobrando providências e contribuindo para que essa CPI ela possa trazer as respostas que os consumidores esperam. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente aqui hoje no 18 horas. Eu que agradeço, muito obrigado Karime, muito obrigado Carlão, o grande Paulo e toda a equipe aí
do programa 18 horas. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigada, boa noite. Conversamos com o deputado estadual Álvaro Campelo. Agora são 6h19 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Tribunal de Contas do Amazonas intimou o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, sobre irregularidades encontradas nas obras de instalação de usinas asfálticas da BR-319. A medida é resultado de uma representação da Coordenadoria do Meio Ambiente do Ministério Público de Contas aqui do Estado e foi estipulado um prazo de 5 dias úteis para que o IPAAM se manifeste sobre as irregularidades. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Silva. O Tribunal de Contas do Amazonas aceitou uma representação do Ministério Público de Contas contra o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, por má gestão de obra pública em razão da não exigência e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de uma usina de concreto asfáltico próximo à rodovia BR-319, no município de Beruri, distante 263 quilômetros de Manaus. Do pedido feito pelo Procurador de Contas Rui Marcelo de Alencar Mendonça, consta que o IPAAM expediu uma licença ao consórcio Altecom Ardo RC e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, liberando a implementação de uma usina de concreto sem solicitar estudo de impacto e plano de controle ambiental. Constatamos não terem sido providenciados estudos prévios e os respectivos planos ou programas de controle ambiental. São peças fundamentais para evitar que das obras surjam danos ambientais, aos cursos d'água, à floresta adjacente, aos vizinhos e aos trabalhadores da obra. Que as usinas de concreto e asfalto são atividades altamente poluentes. Em razão disso, demanda a definição de medidas preventivas no bojo do licenciamento, de modo a evitar esses danos ao trecho conservado do bioma floresta amazônica ali, naquela área, Como é desejo de todos termos uma BR-319 sustentável. O Procurador de Contas Rui Marcelo destaca que, além dos estudos de impacto e plano de controle ambiental, faltou também a solução de infrações ambientais. Faltou também solucionar infrações ambientais de desmatamento ilegal que, segundo consta, estariam situados no imóvel, segundo o registro do próprio IPAAM, com base em imagens de satélite. O procurador destaca também que a representação não tem o objetivo de paralisar as obras. A intenção é apenas que o órgão realize os ajustes para produzir menos impactos à natureza e às pessoas que ali vivem. Não significa ameaça de paralisação indefinida das obras. É apenas a necessidade de promover ajustes no bojo do licenciamento para assegurar que essa usina de asfalto ela seja implantada e passe a operar, atendendo esse propósito de pavimentar e asfaltar o trecho C da BR de maneira sustentável, evitando-se mais desmatamento, mais degradação, contaminação do solo, das águas, e promovendo o desenvolvimento sustentável como princípio constitucional irrenunciável. A reportagem do 18 Horas entrou em contato com a assessoria do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Em nota, eles informaram que cumprirão as medidas solicitadas através de ofício expedido pelo TCE-AM, no prazo de 5 dias úteis, além de prestar todos os dados necessários ao órgão. O IPAAM tem até a quinta-feira de 16 para responder o TCE. Hector Silva, para o 18 Horas. Mix. Olha, ainda hoje, aqui no 18 Horas, o Amazonas foi o terceiro estado do Brasil que registrou a maior redução de procedimentos de saúde não emergenciais no ano passado. É o nosso assunto em instantes, logo depois da primeira da playlist do 18 Horas. 18 horas. Agora nós vamos saber a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira e também a madrugada de terça. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 32% e 75%. Mix.
O Amazonas foi o terceiro estado com mais redução de procedimentos de saúde não emergenciais. A informação é de um levantamento feito pelo Conselho Federal de Medicina. Em todo o país, durante a pandemia do ano passado, foram quase 27 milhões de procedimentos não realizados, se comparado a 2019. O governo do Amazonas informa que já retomou os procedimentos eletivos. Quem explica pra gente mais sobre o assunto é a repórter Odineia Araújo. Parafraseando o poeta, no meio do caminho tinha uma pandemia. Tinha uma pandemia no meio do caminho de quase 27 milhões de brasileiros com cirurgias ou exames marcados no ano passado, mas que não conseguiram fazer o procedimento por causa da pandemia da Covid-19. Conforme levantamento do Conselho Federal de Medicina, as regiões mais afetadas foram o Nordeste, com 31% de queda, Sul, com 29%, Sudeste, 27% e a região Norte, com queda de 21% nos exames e cirurgias. Já entre os estados, as maiores reduções foram em Alagoas, com 47%, no Piauí, com 45%, e aqui no Amazonas, onde 38% da população com exames ou cirurgias marcadas não foram atendidos por causa da pandemia. Isso significa que quase 4 de cada 10 procedimentos, como exames, consultas e cirurgias, deixaram de ser feitas ao longo da pandemia da Covid-19 no Amazonas em 2020. De acordo com o levantamento do Conselho Federal de Medicina, as áreas mais afetadas entre março e dezembro do ano passado foram as consultas e exames em citopatologia, 51%, neurologia, 40%, cardiologia, 38%, oftalmologia, 34% e medicina clínica, com 33%. Segundo estudos, dados do início da pandemia até o fim do primeiro ano da Covid, quando comparados com o mesmo período de 2019, apresentam diferença de 26 milhões e 900 mil procedimentos cancelados. Mais especificamente, não foram realizados mais de 16 milhões de exames de diagnóstico, quase 9 milhões de procedimentos clínicos, mais de 1 milhão de pequenas cirurgias e 210 mil transplantes. A queda nesses serviços se deu porque boa parte da estrutura da rede de saúde foi designada para atender os pacientes com Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, a organização dos procedimentos e critérios de prioridades cabe aos estados e municípios. Ainda conforme o Ministério, foram disponibilizados 350 milhões de reais em recursos adicionais para esse tipo de procedimento. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que o adiamento de procedimentos eletivos, ou seja, não urgentes, seguiu os protocolos e recomendações do Ministério da Saúde devido à pandemia. A Secretaria de Saúde também informou que já retornou às cirurgias eletivas e está ampliando a oferta de procedimentos, como em cirurgias ortopédicas e urológicas, na Fundação Adriano Jorge. A Secretaria também, segundo a nota, informa que trabalha junto às prefeituras do interior para intensificar as cirurgias gerais e oftalmológicas nos municípios. O 18 Horas tentou ouvir também o Conselho Regional de Medicina, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O Ministério Público do Estado do Amazonas investiga a morte de paciente de 90 anos por falta de material em hospital do governo do estado. Segundo o relatório médico, a cirurgia agendada para o dia 9 de julho de 2020 deixou de ser realizada por indisponibilidade de material. Saiba mais sobre o que aconteceu agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar negativa em realizar uma cirurgia que levou à morte de Hermínia Francisca das Chagas, de 90 anos de idade, por falta de disponibilidade de material no Hospital Universitário Francisca Mendes, em Manaus, no dia 8 de agosto de 2020. A portaria de instauração do inquérito foi publicada no Diário Oficial do Ministério Público na última sexta-feira, 10 de setembro, pelo promotor de Justiça Vitor Moreira da Fonseca, da 42ª Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.
Segundo a portaria, a paciente estava internada no Hospital Universitário Getúlio Vargas em recuperação após contágio por Covid-19, onde foi constatada a necessidade de realização de cirurgia cardíaca para substituição de aparelho marca-passo, procedimento que na rede pública estadual é realizado pelo Hospital Universitário Francisca Mendes, mas segundo o relatório expedido por médico do hospital, o procedimento de urgência não pôde ser realizado devido à indisponibilidade de material. O documento de instauração cita depoimento do filho de Hermínia, James das Chagas. Ele diz que, além do fato de que a mãe foi internada no Hospital Universitário Getúlio Vargas por conta de Covid-19 e ficou internada 2 meses, foi verificada a necessidade de troca de marca-passo por estar infeccionado. A paciente teve que ser transferida para o Hospital Universitário Francisca Mendes para fazer a cirurgia, mas o Hospital do Estado informou que não poderia ser feita no dia da transferência por falta de tempo. Na segunda tentativa, segundo o filho, a paciente chegou às 13 horas no Hospital Universitário Francisca Mendes e o hospital mais uma vez não realizou a cirurgia. E ela não resistiu e faleceu no dia 8 de agosto de 2020. Ele alegou que houve falha no atendimento da saúde da mãe, razão pela qual requer o prosseguimento das investigações para apurar se houve ou não falha para a substituição do marca-passo. O promotor considera que já há indícios para a instauração de inquérito civil ante a informação que consta de relatório médico, onde informa-se que a cirurgia agendada para o dia 9 de julho de 2020 deixou de ser realizada por indisponibilidade de material e que a mesma justificativa está demonstrada no receituário assinado pela doutora Aline Brasil Aranha, cardiologista, e datado do dia da cirurgia não realizada em 9 de julho de 2020. Entramos em contato com a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde. Em nota, eles informaram que a secretaria não foi notificada e ressalta que está à disposição do órgão de controle para prestar todos os esclarecimentos necessários. Hector Silva, para o 18 horas. Mix. Olha, o governo do estado anunciou hoje auxílio estadual permanente de R$ 150 por mês para famílias em situação de extrema pobreza e para famílias com mulheres provedoras da renda. Esses são 2 dos critérios para a inclusão dos beneficiários. Também será exigido que o responsável pela família seja maior de 18 anos. O auxílio será um complemento para o Bolsa Família. Os beneficiários devem integrar o programa social do governo federal. Também deve possuir renda per capita familiar de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 550. Será considerada prioritária a família que tem pessoas com deficiência e também que tenha como provedor um idoso. Vamos saber mais detalhes sobre esse auxílio agora na reportagem de Júlia Gomes. Segundo o governo, cerca de 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade no Amazonas vão receber o auxílio estadual permanente no valor de R$ 150 mensais. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador Wilson Lima, que afirmou que o início do pagamento do benefício está previsto para o dia 1º de novembro. Hoje nós estamos lançando um programa que é permanente, um programa para auxiliar essas famílias em extrema pobreza. Elas começarão a receber a partir do dia 1º de novembro. A partir do dia 1º de novembro, 300 mil famílias no estado do Amazonas começam a receber o auxílio estadual. E aqui, mais uma vez, o meu compromisso de continuar trabalhando pelas famílias que mais necessitam, tanto na capital quanto no interior. De acordo com o governo, serão beneficiadas 158 mil famílias em Manaus e outras 142 mil no interior do estado. Vão receber o auxílio estadual famílias em situação de extrema pobreza inseridas no cadastro único e que atendam aos seguintes critérios: mulheres chefes de família que são provedoras de renda, famílias que contam com pessoas com deficiência e idosos, além de pessoas que recebem até meio salário mínimo. Mas, de acordo com os números da Secretaria de Assistência Social, existem atualmente quase 400 mil famílias em situação de extrema pobreza no Amazonas, inseridas no Cadastro Único, o CadÚni, ou seja, 100 mil famílias pobres ficaram de fora do programa. A secretária de Assistência Social, Alessandra Campelo, deputada licenciada, falou sobre essa situação do estado. Para vocês terem ideia, no Amazonas nós temos hoje quase 400 mil famílias em situação de extrema pobreza no CadÚnico.
Hoje no Amazonas são quase 1.400.000 pessoas em situação de extrema pobreza. Esse aumento, que foi nacional, não foi local, gerou uma verdadeira tragédia, que é a tragédia da fome. O valor total utilizado para a execução do programa será de aproximadamente 540 milhões por ano. O projeto foi enviado e aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. O dinheiro do auxílio será entregue em um cartão que estará disponível para uso somente em estabelecimentos credenciados pelo próprio governo para compra de alimentos e itens de higiene. Nos 6 primeiros meses de 2021, a cesta básica em Manaus acumulou alta de 6,51%. O reajuste dos preços dos itens essenciais foi constatado em pesquisa realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado. O último levantamento, feito no mês de agosto, apontou que a cesta básica na capital, com produtos essenciais, está custando em média R$ 307. E por isso, a reportagem procurou um economista para saber o que as famílias vão conseguir comprar com o valor do auxílio estadual permanente. E o economista Mourão Júnior dá dicas. Realmente, é um valor que ele é um valor baixo, né? Mas é um valor que é o que está pelo Estado, né? Auxiliar principalmente as pessoas que não estão com renda, principalmente nesse momento em que nós nos encontramos, que é uma pandemia, né? Em que essas pessoas não estão conseguindo a renda suficiente para comprar o básico. Nessa questão aí, né, devido à inflação alta provocada por uma forte demanda e pela desvalorização do real perante o dólar, os únicos meios é pesquisar, tentar comprar as promoções, né, e valorizar ao máximo esse dinheiro, principalmente nesse momento. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, o deputado estadual Dermilson Chagas entrou com uma ação na justiça para que o governador do Amazonas, Wilson Lima, não use o auxílio estadual permanente para fins eleitoreiros. O parlamentar acusa o Wilson Lima de fazer publicidade indevida e que está vinculando sua imagem e seu nome à entrega desses cartões, já de olho na reeleição do ano que vem. A repórter Júlia Gomes volta para trazer os detalhes sobre essa denúncia para a gente agora. Vamos acompanhar. Segundo o deputado, desde que iniciou a entrega dos cartões auxílio estadual, em fevereiro de 2021, o governador Wilson Lima tem usado a ação social para se beneficiar, promover sua imagem para conseguir votos, de acordo com Dermilson Chagas. E que o anúncio do auxílio estadual permanente, feito nesta segunda-feira, é mais uma estratégia de marketing eleitoral visando as eleições de 2022. E por isso, ajuizou uma ação no Tribunal de Justiça do Amazonas com provas de que o governador do estado está utilizando a ação social para vincular a sua imagem de forma positiva junto à população. Dentre as provas, destacam-se fotos e vídeos das redes sociais do governo do Amazonas. É o cartão emergencial, né? O governo está usando da sua pessoalidade para distribuir o cartão. Isso é crime, não é permitido por lei com dinheiro público. Ele tem que ser impessoal mediante os programas que ele vem implantando. É isso que nós estamos pedindo e esperamos que o Tribunal de Justiça venha acolher essa denúncia, porque está latente no estado todo. Isso ele faz não só o cartão emergencial, também quanto os benefícios. No documento, Dermilson Chagas denuncia também que o cartão auxílio estadual está sendo utilizado por membros do governo do estado para fazer política nos municípios do interior. Dentre eles, o presidente da Companhia de Saneamento Básico do Amazonas, Armando do Vale, e o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Rodrigo de Sá. O parlamentar alega que esses servidores do governo participam da entrega de cartões sem que tenham nenhuma relação com o programa social. Dermilson Chagas também anunciou que o governador Wilson Lima tem feito promoção pessoal na entrega das cestas básicas enviadas pelo governo federal aos municípios do interior do estado. O deputado destacou que o governo realiza as entregas divulgando como se fosse uma ação do estado. Dermilson Chagas também informou que existe um atraso na entrega das cestas básicas destinadas aos pescadores, que também foram adquiridas pelo governo federal. E que muitas das cestas, já estou ouvindo reclamações, vêm com bicho, né? Principalmente a dos pescadores, que fizeram um processo
em Brasília para que o governo do estado entregasse. Na realidade, a própria Secretaria de Produção Rural, como não tem orçamento, pede para os prefeitos pagarem o frete. Muitos pagam e quando chega no município já chega com orgulho, já chega com bicho as cestas básicas. Faça o seu processo, não só conta, mas que dê os méritos que ele tem que dar, né? Como a gente vê no interior. Até os servidores públicos do estado não divulgam o governo do estado, que é triste. É uma coisa de personalização. Então, o cartão emergencial o governo está usando sua pessoa para entregar o cartão, não está sendo impessoal, assim como outros benefícios também. Júlia Gomes para 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Para amanhã, terça-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã vai ser de sol, com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 33% e 65%. 6h49. Agora vamos direto para Brasília, chamar o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. O assunto é CPI hoje, não é? A previsão é que o relatório final saia no dia 24 agora de setembro e deve encerrar com indiciamentos sobre a crise do oxigênio aqui do Amazonas, mas com provas inconsistentes sobre o que aconteceu aqui no estado. É isso mesmo? Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Na verdade, é dia 29, Karine. Ok. Se não houverem fatos novos que somem a investigação em torno da suspeita de corrupção na compra de vacinas, a CPI da Covid-19 vai encerrar isso com a última reunião prevista para o dia 29. O anúncio foi feito hoje pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser apresentado no dia 22 pelo relator, o senador Renan Calheiros. Mas essa data pode mudar. Sobre o colapso da saúde no estado do Amazonas, a CPI deve indiciar o governador Wilson Lima e o ex-secretário de Saúde Marcelo Campelo. Nessa questão da crise do oxigênio, também devem ser indiciados o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que, segundo a CPI, foi o responsável pelas falhas de comunicação com o governo do Amazonas e que resultaram no atraso do atendimento aos pacientes nos hospitais onde o oxigênio havia acabado. Nesse quesito, o governador também vai ser indiciado. Também vai ser indiciada a secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a capitã cloroquina, que liderou a distribuição de medicamentos comprovadamente sem eficácia contra a Covid-19 nas unidades de saúde, enquanto milhares de pessoas perdiam suas vidas por falta de oxigênio. Outras pessoas deverão ser indiciadas, mas esses nomes são os principais. E sobre o Amazonas, Karine, nada mais que isso. Ao longo de 150 dias, a CPI manteve o foco nas irregularidades e nas omissões do governo federal e não avançou nas investigações sobre os crimes cometidos nos estados, principalmente no Amazonas, que é um dos objetos principais da CPI. A comissão se baseia principalmente em provas testemunhais, ou seja, nas informações que foram dadas em depoimentos. Mas ainda há poucas provas documentais e isso pode comprometer o resultado da CPI lá na frente quando for encaminhado ao Ministério Público Federal e à Justiça Federal. Muitos documentos solicitados pela CPI, considerados importantes, ainda não foram entregues, conforme consta no sistema do Senado Federal. Eu conversei com alguns senadores, membros da CPI. Eles admitem que faltou convocar gestores e ordenadores de despesas a fim de aprofundar um pouco mais a apuração dos crimes cometidos no Amazonas. Um deles é o senador Eduardo Braga. Vamos ouvir. Eu acho que sim. Acho que poderia ter convocado outros ordenadores de despesa
Mas ela chegou até a aprovar requerimento, mas não foram marcadas as datas. Nós pressionamos, mas aí houve um momento em que ficou muito claro pelo depoimento do Pazuello, pelo depoimento da Mayra Pinheiro, pelo depoimento do Elson Franco, pelo depoimento do Marcelo Scampelo. Todas as informações foram se consolidando, né? Portanto, eu creio que a CPI tem documentos suficientes para agir. Aí a gente acompanhou a fala do senador Eduardo Braga a respeito dos trabalhos da CPI da Covid do Senado Federal. Carlos Eduardo. Eu também conversei, Karine, com o senador Isalci Lucas, daqui do Distrito Federal, onde também teve a operação da Polícia Federal investigando crimes de corrupção com o dinheiro público destinado a ações de combate à pandemia. A mesma situação do Amazonas. Ele disse que a CPI vai ficar devendo para a sociedade essa parte da investigação e torce pela abertura de uma nova CPI, como já falamos alguns dias atrás. Vamos ouvir Isalci Lucas. Teve 9 estados que ocorreram operações da Polícia Federal e Ministério Público, então esses deveriam estar aqui. Então, óbvio que no requerimento da CPI estava previsto isso. Faltou o foco da cúpula da CPI ter o foco nos estados e municípios. O foco foi mais governo federal. Vai acabar tendo outro, porque eram 2 requerimentos. O segundo requerimento do Girão, que era dos municípios, não foi feito. E acho que se não fizer agora, vão abrir uma nova CPI. Não necessariamente tem que vir o governador. Quem tem que explicar são os secretários, os executores. Aí depois chega no governador, porque os governadores normalmente sabiam de tudo, né? Então o senhor acha que essa investigação precisa continuar? Lógico, com certeza. Em todos os estados. Todos os estados que houve operação e tem indício de irregularidade, tem que ter. Tá, então agora a gente acompanhou a fala do senador Isalci Lucas defendendo investigações em estados e municípios por conta da pandemia, não é, Carlos Eduardo? Exatamente. Ficou devendo realmente essa CPI após esse incidente, esse entendimento do STF, né, com relação à convocação de governadores. Eu também falei com o relator da CPI, o senador Renan Calheiros. Ele foi um dos que impediram a convocação de governadores. O filho dele, afinal, o governador do estado do Alagoas, é investigado em um inquérito do Ministério Público por desvio de recursos voltados à CPI. Ele voltou a afirmar que a Comissão Parlamentar de Inquérito não teria se concentrado nos estados porque o STF impediu a convocação de governadores. Vamos ouvir Renan Calheiros. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela já está com data prevista para o seu desfecho. E, mais uma vez, eu queria pedir desculpas e colocar que, com relação ao entrave para que nós não pudéssemos investigar a questão dos estados, isso foi em função da competência do que estabelece a Constituição e o Supremo Tribunal Federal, via de regra, por ser o garantidor da própria Constituição. Tá, e agora a gente acompanhou a fala do senador Renan Calheiros, que é relator da CPI da Covid-19, justificando por que ficou de fora as investigações de estados e municípios desta CPI. Carlos Eduardo. Exatamente. Agora vamos aguardar essa semana, também concentrada na questão da investigação sobre os contratos de compra de vacinas, e vamos aguardar o resultado dessa CPI, principalmente o relatório do senador Renan Calheiros. Volto com vocês, Karine e Carlão. Muitíssimo obrigada. Boa noite, bom trabalho, Carlos Eduardo. Boa noite. Até mais, até amanhã, gente. Tchau. Agora são 6 horas e 56 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E a partir de agora, do dia 15, a Prefeitura de Manaus inicia a vacinação dos idosos com a 3ª dose da vacina contra a Covid-19. Inicialmente serão priorizados os idosos a partir de 70 anos que estão nas instituições e também em abrigos. Exatamente, Carlão. E a partir do dia 17, agora sexta-feira, a dose de reforço chega a todos os idosos a partir dos 70 anos. Vamos conferir o que o prefeito Davi Almeida anunciou. Olá, meus amigos, boa tarde. Temos novidade com relação à vacina. A partir do dia 15, todos os idosos de 70 anos institucionalizados começarão a receber a 3ª dose da vacina ou a dose de reforço, como preconiza o Ministério da Saúde. E a partir do dia 17,
todos os idosos acima de 70 anos, não importa se estejam institucionalizados ou não, já estarão também recebendo a dose de reforço, a terceira dose. É Manaus avançando na vacina e nós contamos com você para que nós possamos vacinar os idosos da nossa cidade. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 58 minutos. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em baixa de menos 0,83%, fechou a R$ 5,22. O euro fechou em menos 0,88%, cotado a R$ 6,16. O Bitcoin fechou em baixa de menos 2,39%, cotado a R$ 234.659. O Bovespa encerrou a sessão A alta de mais 1,85% aos 116.403 pontos. Instituições financeiras elevaram a inflação para 8% em 2021. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, considerado a inflação oficial do país, subiu novamente. Desta vez foi de 7,58% para 8% este ano. Esta é a 23ª elevação consecutiva de projeção. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira. A pesquisa que é divulgada semanalmente pelo Banco Central com a projeção para os principais indicadores econômicos. E ainda segundo o levantamento, a previsão para a expansão do PIB caiu de 5,15% para 5,04% este ano. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. 18 horas. E agora são 6 horas e 59 minutos. Nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karine Leão. Segundo o boletim, temos o total de 46.205 pessoas com diagnóstico de Covid-19. Temos o total de mortes por Covid aqui no estado de 13.705 e nesta segunda-feira, de domingo para segunda, não foi diagnosticada nenhuma morte pela Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, o país tem um total de 21 mil pessoas com diagnóstico positivo. Soma também 587 mil mortes. Agora, 7 horas em ponto, seguimos direto com o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Duas notícias hoje colocaram novamente em xeque a saúde pública na gestão do governador Wilson Lima. A primeira foi de que uma paciente de 90 anos não conseguiu trocar o marca-passo e acabou morrendo no Hospital Francisca Mendes, em Manaus. Detalhe, relatório médico informa, segundo o Ministério Público do Estado, que não havia material para fazer a troca do marca-passo. A paciente idosa morreu em agosto do ano passado. A segunda notícia, não menos grave, foi de que na pandemia o Amazonas foi o terceiro pior estado brasileiro no índice de redução de procedimentos não eletivos de saúde. Os dados são do Conselho Federal de Medicina. O Amazonas, no ano passado, praticamente 4 de cada 10 exames, consultas, transplantes e outros procedimentos que não são de urgência e emergência simplesmente não foram realizados. O índice do estado foi o dobro da média da região norte. Isso tudo em meio a recordes de crescimento de arrecadação de impostos. Ou seja, não foi por falta de dinheiro. 18 horas. Karine, tem a saideira? Não, só tem aqui, eu vou ajustar aqui os números da Covid aqui no estado do Amazonas. Realmente não foi confirmado, não foi registrado nenhum óbito de ontem para hoje. Okay. Mas foram registradas 59 novos casos da doença e o total de casos confirmados aqui no estado chegou a 425.625. 7-2, Karine, boa noite. Agora sim, boa noite, gente. Um beijo, obrigada pela companhia. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.